Olá, tudo bem? O tema é as duas naturezas do homem. Não tem nada a ver com demônios. É isso mesmo. Tem o homem interior e tem o homem exterior. Assim disse Paulo. O homem interior é o homem espiritual. E o homem exterior é o homem carnal. Isso serve para a mulher ou para o homem. Quando falo homem, é no sentido geral da coisa. Então eu te convido a ler Romanos capítulo 7, entre os versículos 14 e 25. Para esta mensagem eu estou utilizando a nova versão transformadora, a NVT. Eu li isso na Almeida Corrigida Fiel, na King James, na Nova Almeida Atualizada. E o texto mais simples, mais fácil de entender foi nessa versão, nesse texto, nova versão transformadora. Não muda nada, só fica mais fácil. Agora, para os pregadores, para aqueles que gostam de manipulação, de fraude, de mentiras e enganos, esse texto da NVT não é ideal, porque ele explica, ele deixa bem claro, é de fácil entendimento. Então, vamos ler. Romanos 7,14. O problema não está na lei. Paulo falando a respeito à igreja de Roma, aos irmãos que se reuniam como igreja em Roma. E Paulo falando a respeito da lei. 7,14. O problema não está na lei, pois ela é espiritual e boa. O problema está em mim, pois sou humano, escravo do pecado. Assim disse Paulo nos seus dias. Versículo 15. Não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não o faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio. Assim são as pessoas. A pessoa fuma. Ela tem um desejo tão intenso de largar, ela fala assim, a todo final de ano, quando chega o Réveillon, ela fala, vou entrar para o ano novo, jogando carteira de cigarro fora, o último cigarro fora, isqueiro, acendedor, fósforo, carvão, tudo fora. Aí ela passa ali na casa dos parentes, dia 31, quando virou dia 1º, ela tá ali e tal. Aí dali a pouco ela fica nervosa, quer saber? Vou deixar para o outro ano. E acende o cigarro e começa. Porque o espírito dela, o entendimento dela, o subconsciente dela, avisa para o seu entendimento, avisa que, olha, esse vício faz mal. Não, isso não é lei de Moisés, não são os 613 itens da lei de Moisés. Mas Deus, ele gravou, ele escreveu as leis espirituais dele no entendimento das pessoas e no coração. Então a pessoa sabe que fumar provoca câncer, fumar provoca efizema, fumar polui o ambiente que ela está. Então ela tem um desejo o ano todo de largar. Aí ela vai lá e toma um golinho de café, fuma. Chupa o chiclete, fuma. Eu estou estressada, fuma. Mas o homem ou a mulher interior quer largar, mas não consegue. A pessoa é um filho eleito de Deus no Espírito. Por uma consequência, alguma coisa, ela entra para o vício da droga. E ela chora, ela se humilha, ela busca em religiões, ela busca em todo tipo de religião. Ela vai na evangélica, vai na católica, vai na feitiçaria, vai aonde vai, aonde for, para largar a droga, não consegue. Infelizmente, muitas acabam tendo uma overdose ou vai parar na Cracolândia. Não consegue, porque a luta entre o homem interior e o exterior é terrível. Somente o Espírito Santo que pode ganhar essa batalha. Somente o Espírito de Deus que pode dar força para essa pessoa abandonar, deixar o homem exterior de lado. Somente ele. Versículo 16. Mas se eu sei que o que faço é errado, isso mostra que concordo que a lei é boa. E isso foi nos dias de Paulo. Paulo era um israelita. Paulo fazia parte da comunidade de Israel. Paulo foi ensinado nos pés de Gamaliel. Paulo era um fariseu. Na idade dele, ninguém batia. Paulo era poliglota, ele falava diversos idiomas. Então Paulo diz que a lei
ela é boa naqueles dias, porque no ano 70 Deus deu fim. E o fim da lei foi Cristo. Mas ele estava falando que depois ele ia falar para os irmãos que a lei acabou, a lei era boa tal, mas isso tudo ficou para trás. Mas aqui nós estamos no contexto, então ele está falando, mas eu sei que o que faço errado, isso mostra, mas se eu sei que o que faço é errado, isso mostra que concordo que a lei é boa. Você entende? Olha, a lei falava para você não adulterar, aí você adulterava. Um exemplo. Então a lei é boa espiritual, porque a lei está te avisando que não é certo fazer isso. Então a lei é boa. Se você cometer um homicídio, você vai ser condenado nos dias de hoje a 30 anos de cadeia, com agravante, com não sei o que lá, 30 anos de cadeia. Então a lei é boa. Por quê? Porque se eu não matar, eu não vou ser condenado a nada. Então ela está me mostrando, a lei está me mostrando que se eu matar uma pessoa, eu vou ser condenado. Se eu agredir uma pessoa, eu vou ser condenado. A lei dos homens mostra isso. Então Paulo aqui estava falando isso. Se eu sei que o que faço é errado, mas se eu sei que o que faço é errado, isso mostra que concordo que a lei é boa. Versículo 17. Portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o tranca-rua que está em mim. Portanto, não sou eu que faço o que é errado, mas a pombagira que está em mim. Não é nada disso. Você confere na sua Bíblia, Romanos capítulo 17, versículo 17. Portanto, não sou eu quem faço o que é errado, mas o pecado que habita em mim. A lei estava vigorando, estava vigente naqueles dias. O templo ainda estava de pé. E o pecado era o quê? Transgressão da lei. No ano 70 foi dado fim ao símbolo maior da lei, que era o quê? O templo em Jerusalém, que até os seus alicerces foram destruídos, foram aniquilados, foi dado fim. E foi estabelecida a justiça eterna e o santuário de Deus no espírito dos seus eleitos e filhos. Não mais há pecado no mundo, o que há é transgressões da carne, errar o alvo, praticar obras da carne. Isso ainda está de pé. Leis, pecado não existe, porque pecado era transgressão da lei. 1 João 3,4. Portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. A natureza adâmica, a natureza carnal. Não é pombagira, não é demônio, não é nada. A pessoa fala assim, olha, quando eu bebo, a mulher, um exemplo, a mulher fala, quando eu tomo uma taça de champanhe, passo um batom vermelho, coloco uma roupa vermelha, eu viro numa chama, eu quero subir em parede, eu fico doido. Então, não toma champanhe, abençoado, porque ela vai dar brecha para o desejo da sua carne. Não é pombagira, não é um espírito, não é nada disso. É o seu desejo carnal. O homem fala, nossa, quando eu tomo uma cerveja, fumo um cigarro de maconha, me dá uma vontade de roubar. Então, não tome a cerveja, não tome a bebida alcoólica, não use droga. Lute contra esse homem exterior. Você, mulher, lute contra essa mulher exterior. Lute. Não pratique obras que agradam a sua carne. Você não praticando obras que agradam a sua carne, então a sua carne não vai ter força de escandalizar o espírito, o homem ou a mulher interior que está em você. Então Paulo estava falando aqui, portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. Está vendo que não é demônio? Será que a teologia, será que esses balabachures que fica por aí, em nome de Jesus, manifesta a pombagira, o Beuzebu, o Enxululu, o Enxupudel, manifesta e tal, e o poder de Deus, eu assopro, na minha mão tem fogo. Eles nunca leram isso? Será que Romanos 7,17, esse versículo não consta no texto bíblico deles? Claro que não, claro que eles não leem, eles leem Jesus de Nazaré, porque lá diz, tudo que pedir no meu nome acontecerá, e em nome de Jesus, eles não chegaram no Cristo ressuscitado ainda. Por isso que eles não têm entendimento disso. Eles ainda estão no antes da cruz.
Os seus fiéis, os seus seguidores não chegaram aqui ainda. Ainda estão vivendo antes da cruz. Em nome de Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só que ele falou aquilo para os israelitas, ele falou aquilo para os judeus. Em Hebreus, o escritor de Hebreus, que eu acredito que foi Apolo, rasgou-se o véu que era a sua carne e abriu-se um vivo e novo caminho para os gentios, para os israelitas que haviam abandonado o antigo pacto, o judaísmo, o legalismo de Moisés. Então, foi aberto um vivo e novo caminho pelo véu, pela carne dele. Assim, nós fomos encontrados nesse caminho. Nós fazemos parte desse vivo e novo caminho. Então, esse versículo para eles não existe, que eles não chegaram lá ainda. Esse versículo é para um estágio médio, é um nível médio. Eles não chegam, eles estão lá, nem no primário chegaram ainda. Eles ainda estão no pré-primário, lá no início, no leitinho ainda, na mamadeira. Quando você mostra isso, não, mas é que você não é um homem de Deus, você não tem o espírito da revelação, você não entende isso aqui é só quem tem o espírito da revelação que sabe que isso aqui é demônio. Não, mas Paulo não falou que foi demônio. Romanos 7,17, portanto não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. Vamos continuar, versículo 18. E eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não. Vou ler novamente esse versículo. Preste muito bem atenção, você que aponta o dedo para uma pessoa que é homossexual, você que aponta o dedo para uma pessoa que fuma, que bebe, você que aponta o dedo para... Isso eu estou falando, porque eu estou falando isso para você, só que tem 3 na minha direção, tá? Então eu estou falando isso para você, mas 3 aqui, principalmente para mim. Não devemos julgar ninguém, não apontemos o dedo para ninguém, não trate ninguém mal pela opção sexual, pela sua religião. Não faça isso. Vou ler Romanos 7,18. E eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, aqui na carne, aqui na minha natureza humana, não há nada de bom. Isso é em mim, isso é em você. Isso é quem está na Cracolândia, isso é quem está no poder governamental. E nenhuma carne, seja ele religioso ou não religioso, seja ele um kardecista ou um bandista, todos farinha do mesmo saco. Não habita bem nenhum na natureza humana. Não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo. O homem interior, o homem espiritual, o entendimento de Deus em nós, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Por que Paulo disse isso? Por que eu digo que também eu não consigo? Por que você diz que você também não consegue? Se nós vivermos pela carne, se nós formos carnais, mas quando uma pessoa ela procura de degrau em degrau, de grão em grão, chegar na espiritualidade, vivendo em espírito, crendo no Senhor que é o Espírito, vivendo por fé e não por mandingas, não por sinais, prodígios e maravilhas como os judeus queriam, nada disso. Mas a cada dia nós procurarmos sermos espirituais, então aí nós conseguimos fazer o que é certo. Mesmo com toda a luta, mesmo a nossa carne, a religião diz que é diabo, que é demônio, que é satanás, que é pombagira, que é tranca-rua. Mas Paulo não falou nada disso. É a natureza humana, a natureza caída, a natureza morta. Por isso que Jesus disse, deixe que os mortos enterrem seus próprios mortos. Só que ele, o Cristo ressuscitado, ele veio trazer o Espírito vivificante. E esse Espírito vivificante foi que deu vida ao vale dos ossos secos. Se cumpriu aquela profecia e esse Espírito vivificante está em mim e está em você. Então nós sabendo que isto está em nós, nós temos força, nós temos o escudo e a espada para lutar contra a nossa natureza humana. A nossa briga, a nossa treta, a nossa confusão, o nosso arqui-inimigo não é o vizinho, não é um parente, não é um religioso, é a nossa natureza humana, porque essa natureza humana é complicada. É complicada. A pessoa às vezes está no homossexualismo, a mulher está no lesbianismo. Ela quer deixar, mas não tem força. Por causa da pombagira, por causa do tranca-rua? Não, pela natureza humana. Porque é uma natureza caída, é uma natureza doente, é uma natureza perversa. Então isso Paulo disse naqueles dias e isso também serve para os dias de hoje. Nós temos tudo para reinar em vida. Nós temos tudo para reinarmos em vida. Mas a natureza humana, a natureza caída, tem colocado obstáculos,
pedras imensas para que nós venhamos transpassá-las ou passar por elas. Então, a cada dia que passa, nós temos que ser mais espirituais, temos que buscar mais o Espírito da graça, temos que ler Romanos até Hebreus, temos que ir assistir vídeos da graça. Infelizmente, por isso que o canal aqui chama Limpos pela Graça, é limpos pela graça genuína, sem nenhum resquício. Mas só um pãozinho não, mas só um suquinho não, mas só um banho na piscina não, só um apresentar a criança não, só um jejumzinho não. Não, nada de preceito. Limpos pela graça é limpos pela graça e acabou. Não tem. Isso não é orgulho, não é soberba. Só que já que eu peguei no cabo desse arado da graça genuína da sã doutrina, eu não vou olhar para trás. Eu não vou colocar aqui preceitos para atrasar o seu lado, para atrasar a sua vida, de forma alguma. Ou é graça, ou é graça. Ou é sã doutrina, ou é sã doutrina. Então, 7,19. Quero fazer o que é bom, bem, mas não o faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Depois às vezes o seu texto bíblico é um Almeida Corrigida Fiel, uma King James, uma ARC, uma Almeida Revista Atualizada, uma NVI. Por isso que eu falo, a NVT é uma Bíblia que você deve ter, um texto bíblico. A de estudo é uma maravilha, mas pode ser uma também que é uma letra gigante para você ter na cabeceira da sua cama. Porque o texto da NVT é maravilhoso. Se eu estivesse lendo aqui uma Almeida Corrigida Fiel, uma ARC, uma King James, tanto eu estava gaguejando como você, o entendimento também não estaria bom. Por isso que esse texto é maravilhoso. Você vê, cada versículo a gente lê e entende, sem arrodeio, igual diz nosso conterrâneo lá do Nordeste, sem leriado, sem enrolação, sem bromação. Versículo 20 de Romanos 7. Então, se faço o que não quero, na verdade, não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Olha, então, se faço o que eu não quero fumar, eu não quero beber, aí eu vou lá e fumo e bebo. Quem está fazendo isso? É o diabo? É o demônio? Não, a natureza, o homem interior, você interior, o seu espírito, o seu entendimento não quer, porque o seu espírito é de Deus, seu espírito é a igreja gloriosa do Cristo ressuscitado, ele não quer fazer isso. Só que ele está revestido desse véu, ele está revestido dessa carnalidade, dessa natureza caída, pecaminosa. Aí a pessoa vai lá e fuma e bebe. Aí passa um crente, um religioso, ou mesmo um da graça, ou mesmo eu passo. Aí eu aponto o dedo, olha que excomungado, isso é um demônio, isso é um filho do capeta, fumando e bebendo. Eu não posso fazer isso, eu tendo esse conhecimento. Porque na luta, o homem interior, a mulher interior daquela pessoa, não quer fazer isso. Só que a natureza caída, a natureza adâmica, a natureza doente, maldita, faz isso. Aí a pessoa ainda vem falar de arrebatamento. Como que uma natureza maldita, doente dessa, pode ser arrebatado? O ser humano, isso eu estou envolvido, o ser humano ele é orgulhoso, ele é invejoso, ele é mentiroso, ele é ganancioso, ele é adúltero, ele é prostituto, ele faz tudo. Aí Paulo diz o quê? Que a lei é boa. Por quê? Porque ela mostra que a sua carne, que o homem exterior está errado. A lei espiritual que Deus colocou no nosso entendimento, no nosso coração, não precisa estar escrita, não precisa estar desenhada, não precisa estar datilografada, nada disso, porque ela está aqui no entendimento. Quando a gente faz alguma coisa que é contra o desejo de Deus, na hora já vem a cobrança, Volto a dizer, vamos ser espirituais, vamos procurar ser, cada dia que passa, mais espiritual. Então, se faço o que não quero, na verdade não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Aí a pessoa estupra, mata, aí você, lá na delegacia, ou chega o repórter, por que você fez isso? Eu estava manifestado, eu não lembro. Quê? Você estava o quê? Eu não lembro o que eu fiz, eu acho que foi um demônio, um diabo que tomou. Não, não foi não, foi a sua carne que estava extremamente ativada. Você usou algum entorpecente, você usou de alguma bebida, você usou de alguma vingança, alguma coisa da sua carne que fez isso. Mas você vai pagar. O espírito lá dentro não tem culpa nenhuma, só que aquela carne vai pagar. 10, 12, 16, 20, 25 anos, vai pagar.
Quando chegar o tempo que o pai falar, ó, filho, chega, já fez muita bagunça, chega, volta para sua pátria. A carne doente, essa carne volta ao pó. O que volta a Deus, volta à pátria, porque a nossa pátria não é aqui, da nossa carne sim, mas do nosso espírito, volta ao Pai. Nossa, a mulher tinha 26 anos, a Marília Mendonça, com todo respeito, tadinha dela, coitadinha, morreu. Lógico, eu era um admirador dela, das músicas dela, eu gosto de música sertaneja. Só que eu falando com uma pessoa, eu falei assim, olha, na verdade, nós não devemos chorar, nós não devemos ficar sentido, porque na verdade, o espírito dela, do piloto, do copiloto, daquele pessoal que estava ali, voltou para a pátria verdadeira. Demos glória a Deus, porque ela voltou para os braços do Pai. Ela está reinando eternamente. O que ficou naquele avião, o que ficou ali nos destroços, foi só a natureza caída, a natureza carnal. Então, amém. Claro que nós gostaríamos que ela ficasse mais anos cantando músicas bonitas, belas. Mas o Pai chamou, chegou a hora. Filhinha, filhinhos, ó, vem para casa. Assim acontecerá comigo, assim acontecerá com você. Quando nós perdemos um parente próximo, ou algum amigo, ou uma pessoa igual essa, Marília Mendonça, a gente fica sentido, chateado. Mas aí, ao mesmo tempo, devemos nos alegrar. Por quê? Porque ela voltou para a pátria primeiro do que nós. Porque podia ser eu, podia ser você, se a sua mente já está pronta, podia ser nós, porque a nossa pátria celestial, a nossa pátria espiritual aqui, do Espírito, não é aqui. O Espírito nosso está tendo experiências dentro desse véu carnal, dentro dessa natureza caída, porque isso já foi planejado pelo Pai antes da fundação do mundo. Ele criou o planeta Terra, ele criou esse mundo para o quê? Cachoeiras, rios, mares, para os seus filhos andarem num corpo carnal, não, mas sem ser a natureza caída. Viver aqui seria um paraíso, com rios, cachoeiras, ou seja, ter o espírito, mas ter a carne. Mas infelizmente não se sabe ao certo, porque está em Gênesis, Moisés escreveu lá. Mas aí, infelizmente, pela desobediência, entrou o pecado no mundo, entrou a morte nos homens, e a vida só veio, quem veio trazer foi Jesus. Então, infelizmente, o nosso espírito está em uma natureza morta, em uma natureza caída. O que deu vida, o que dá vida a nós, é o Espírito vivificante. Então, se faço o que não quero, na verdade não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Não é diabo. Versículo 21. Assim descobri esta lei em minha vida. Quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Assim descobri esta lei em minha vida. Quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. A pessoa, ela monta um projeto, ela tem planos de fazer isso, de fazer aquilo, de fazer faculdade, de ser empresário, de dar tudo que os filhos querem, que a esposa quer agradar o marido, tudo, mas no meio do caminho vem alguma coisa. A natureza caída, a natureza da pessoa atrapalha. Vai indo, naquele momento, naquele instante, está tudo perfeito. Planos do espírito, os planos do homem e da mulher interior é perfeito. Aí está indo no trajeto, sem mais sem menos, a natureza humana, a natureza caída faz a pessoa desviar, faz a pessoa sair do alvo. Aí ela dá uma saidinha, o pai dá uma sapuada de rabo de tatu, igual falar meu finado vô, no lombo. Aí a pessoa volta para o caminho, mas aí o projeto, aí já tem que mudar. Por quê? O homem interior, o homem exterior, a mulher exterior, a natureza humana fez ele desviar do caminho. Versículo 22. Amo a lei de Deus de todo o coração. Versículo 23. Contudo, há outra lei dentro de mim que está em guerra com a minha mente e me torna escravo do pecado. Quem permanece dentro de mim? Contudo, há outra lei dentro de mim que está em guerra com a minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. São opostos. Opositor está entre o espírito
da pessoa, que é a Igreja Gloriosa de Cristo, ela está militando, ela luta, as duas se opõem entre a carne e o espírito. Há sempre essa guerra, porque são opostas. Água e óleo não se misturam. Mesma coisa, luz e trevas não se misturam. Assim é, contudo, a outra lei. Amo a lei de Deus de todo o coração. Paulo falando, amo a lei de Deus de todo o coração. Contudo, há outra lei dentro de mim que está em guerra com a minha mente. Então ele amava na consciência dele, amava a lei de Deus. Porque naquele dia, volto a dizer, a lei de Deus ainda estava presente. O símbolo do templo não havia sido derrubado ainda. Então Paulo estava falando, amo a lei de Deus, no versículo 22. Amo a lei de Deus de todo o coração. No versículo 23, contudo, ele ama a lei de Deus, contudo, há outra lei dentro de mim que está em guerra com minha mente, com a mente dele, com a mente do ser humano, e me torna escravo do pecado, que permanece dentro de mim. Você está entendendo como que é? Por isso que tem que ser um texto assim, porque se você ler esse texto na Almeida Corrigida Fiel, na ARC, é um texto bem complicado. Pedro mesmo disse na epístola dele aos judeus que as palavras de Paulo eram difíceis de entendimento. Pela misericórdia de Deus nós temos esse texto, então você vê, ficar lendo, relendo, para você poder entender, encaixar as peças. Então Paulo disse aqui, amo a lei de Deus de coração, contudo, na natureza humana, na natureza carnal, tem outra lei, que é a lei da carnalidade, a lei transgressora, a lei que gosta do que é contrário ao que Deus gosta, ao que Deus se agrada. Você consegue entender como que é complicado? Versículo 24. Como sou miserável! Quem me libertará deste corpo mortal, dominado pelo pecado? Como sou miserável! Quem me libertará deste corpo mortal, dominado pelo pecado? Versículo 25. Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Na mente, quero de fato obedecer à lei de Deus, mas por causa de minha natureza humana, sou escravo do pecado. Isso foi atemporal, porque mesmo vindo o juízo no ano 70, Deus ter estabelecido a nova Jerusalém espiritual nos espíritos das pessoas, o próprio Deus está em nosso espírito, assim está em Apocalipse capítulo 21, versículo 3, mesmo tendo feito isso, só que a natureza humana passou. A natureza do ano 70, depois do juízo, do dia do Senhor, a natureza humana ela não parou lá, ela continuou juntamente com o espírito, porque isso... Por que Deus não deu fim? Porque isso foi feito, Deus não volta atrás. Antes da fundação do mundo, já foi feito. Vamos dizer que se daqui a 1 milhão de anos, 100 mil anos, 1000 anos, tiver que ficar nascendo pessoa, isso já foi projetado, planejado antes da fundação do mundo. O juízo não virá mais, o juízo já veio no ano 70. A natureza humana passou. E dentro da natureza humana, que é o véu, está o Espírito, a Igreja Gloriosa de Cristo, está em nós, não se acabou e não se acabará. Quando esse corpo, essa natureza caída, essa natureza adâmica tombar, o que acontece instantaneamente? Troca-se de roupa, o Espírito, o corpo espiritual volta para o Pai e essa natureza caída, essa natureza ruim e perversa, ela volta ao pó. E é só em Cristo que a pessoa tem forças para lutar contra essa natureza humana. Paulo disse, como sou miserável, quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? Ele perguntou. Aí no versículo 25 ele respondeu, graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Na mente, quero de fato obedecer à lei de Deus. Por causa da minha natureza humana, sou escravo do pecado. Então o que dá força para que nós possamos lutar, enfrentar, suportar o sugestionamento, as ofensas, as investidas da carne, é o Espírito. Então temos que ser espirituais. Não adianta, não tem outro caminho. Temos que buscar as coisas do Espírito. Temos que viver em Espírito 24 horas por dia. Ser um crente fanático? Claro que não. Adorá-lo em Espírito e verdade, lavando uma louça, passeando, jogando uma bola, pescando, correndo, trabalhando,
ali na sua mente, louvando, agradecendo a cada instante da nossa vida, buscando o fortalecimento do nosso espírito, mesmo que ele não precise, porque ele já está pronto. Mas enquanto o nosso espírito estiver dentro dessa natureza humana, dessa natureza carnal, devemos fazer isso, buscar sempre ao Senhor, que é o Espírito, buscar sempre a presença do Pai, buscar sempre a guarda do Pai, buscar sempre a sombra do Pai, estar sempre com Ele, sendo conduzido por Ele, sendo agraciado por Ele. Amém? Então, deixa eu ler novamente como foi o texto aqui, o tema deste vídeo. As duas naturezas do homem não têm nada a ver com demônios. Foi o tema deste vídeo. Eu espero ter contribuído de alguma forma no entendimento desse capítulo 7, desses versículos aí, que se você ler em outro texto, é complicado de entender. Você vê que teve versículo aqui que eu li ele bem umas 5 ou 6 vezes. Porque mesmo eu falando com você, mesmo eu já tendo lido isso aqui, uns 3 dias vendo, olhando e lendo, mas você vê que o entendimento, para que fique mais claro, a gente tem que ficar repetindo, lendo, repetindo, porque não é fácil, mas o Espírito Santo de Deus vai nos revelando, amém? Então, não esqueça aquele joinha, se foi útil para você, se você quer que esse vídeo chegue a um parente, um amigo, então compartilhe ele. Se não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para que você venha receber novas notificações. Amém? Pai nosso que está em nós, santificado já foi o nosso Espírito. Está em nós o teu reino, já foi feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E que a graça, a paz, o amor e a provisão do Pai, que é o Espírito, esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre os seus entes queridos, e que sua mão, tudo que você fizer com ela, seja uma bênção para o Senhor. Amém? Até a próxima. Tchau, tchau.